Vamos continuar aqui. Então agora que a gente fez todo o nosso CRUD, vamos só subir aqui a aplicação para ver se está tudo ok. Tem que subir aqui a minha base de dados, né? Aqui, beleza. Subiu, tá tudo certo. Vou matar ela aqui. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer a autenticação aqui, né? Colocar a autenticação na nossa API REST, tá? Para que só quem possa ter acesso aqui seja um usuário cadastrado, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é injetar aqui as dependências que a gente precisa, né, do Spring Security para começar nossa configuração aqui de autenticação, tá? Então aqui no arquivo .xml, né, a gente pode vir aqui embaixo, pode ser aqui embaixo do Starter Web, a gente vai injetar aqui a dependência do pacote org Spring Framework.boot, e aqui a gente vai injetar o Spring Boot Starter Security, tá? E a gente vai injetar mais uma dependência aqui, que é do pacote org.spring-framework, só que .security, tá? E o artefato que a gente vai injetar aqui é o Spring Security Test, beleza? Para a gente poder fazer os testes unitários aqui do Spring Security. Então, feito isso aqui, a gente pode começar as nossas configurações, tá? A gente vai criar um pacote novo aqui na raiz aqui do pacote do nosso mini curso, tá? Esse pacote vai chamar config. E aqui a gente vai criar uma classe aqui para colocar as configurações do Spring Security, beleza? A gente vai chamar ela de Security Config, tá? No Security Config, né, a gente precisa herdar de Web Security Configurer Adapter, tá? Anotar a nossa classe de configuração aqui com Enable Web Security, beleza? Mas antes de fazer isso, eu queria fazer um teste com vocês aqui primeiro, né? Deixa eu deletar essa classe, depois a gente cria ela de novo. Vamos subir aqui a aplicação, depois de ter injetado lá as dependências do nosso .xml, do Spring Security. Se a gente perceber, aqui no nosso log, Spring Security escreveu aqui uma senha genérica, né, que é uma senha de um usuário que ele já tem cadastrado como default, tá? Então, como a gente não configurou nenhum tipo de autenticação ainda na nossa API, então o próprio Spring Security já criou um usuário lá default pra gente, se a gente quiser usar ele, tá? A gente pode testar da seguinte forma: a gente pode tentar acessar aqui a nossa API hash, é 8080, né? 8080 barra só 8080. E aí ele já cai na tela de autenticação. Eu lembro que eu falei acho que lá no primeiro vídeo que o Spring ele já possui uma tela default de autenticação, que se você quiser utilizar um exemplo rápido para mostrar para alguém o seu sisteminha, o seu protótipo com autenticação, o Spring já, só importando a dependência dele, ele já te fornece essa funcionalidade, tá? Então aqui a gente pode colocar no usuário aqui o user,
e na senha, aquela senha genérica, né? Que tá aqui, ó, só copiar ela e a gente cola aqui no password e pronto, a gente está autenticado, tá? Então, beleza. Então agora a gente vai configurar, né, a forma de autenticação aqui da nossa API. Depois que a gente configurar, essa senha ela não vai ser mais exibida aqui no console, tá? Eu vou derrubar aqui a aplicação. Vamos criar agora a nossa classe security config, beleza? E a gente vai herdar aqui da web security configure adapter e anotar aqui com enable web security, beleza? Nós vamos sobrescrever aqui dois métodos, tá? Esse configure aqui e esse outro aqui, tá? Por que esses dois, né? Por que a gente vai sobrescrever esses dois métodos? Esse primeiro aqui é o método que será responsável aqui pela criptografia da senha do nosso usuário, tá? Ele é responsável por descriptar, enfim, né? ele vai vir com a senha criptografada, né? E aí a gente vai pegar essa senha criptografada, né? Desencriptá-la e verificar se é a mesma senha que está salva na nossa base de dados, tá? Isso que a gente vai fazer. E aqui, nesse outro método, é onde a gente vai desabilitar aquela tela que a gente acabou de ver lá no Chrome, naquela tela de login, default, a gente vai tirar essa tela de lá. Para quê, né? Porque a gente não está criando uma aplicação web com o nosso front-end aqui no lado do Spring, né? A gente está criando somente uma API REST, então aquela tela não faz sentido para a gente, né? O front-end da nossa API pode ser um front-end de outro projeto, com outra tecnologia, não precisa ser com Spring Boot. Então a gente vai desabilitar e usar uma mais simples, né? Utilizando HTTP Basic, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos desabilitar aqui, tá? No configure, vamos sobrescrever aqui e vamos começar desabilitando aquela tela lá. Então a gente vai colocar aqui http://csrf.disable, beleza? Desabilitamos ela. E agora a gente vai colocar aqui umas configurações de autorização, tá? Para a gente poder fazer os nossos testes aqui. Então aqui a gente vai colocar matchers, http post, e a gente vai colocar uma permissão no nosso método post, lá do nosso usuário hash controller, para dizer que somente usuários que são administradores podem cadastrar novos usuários, tá? Então aqui vai ser /API /usuário *** e aqui somente, né, usuários que são admin. Isso aqui a gente vai criar, tá? E aqui a gente vai dizer que todas as requisições, né, que são feitas aqui na nossa API, elas são autenticadas, tá? Você precisa se autenticar antes. E aqui a gente volta na raiz, né, do nosso HTTP e a gente vai dizer que a forma de autenticação é com HTTP Basic, tá? Vai converter lá usuário e senha num código e depois ele vai, por esse código ele consegue extrair o usuário e senha, beleza? Então feito isso aqui, a gente precisa agora dizer qual que é a forma de criptografia da nossa aplicação. Acho que eu falei errado para vocês esse método aqui, tá? Ele faz o contrário, né? A senha que vem lá do nosso front-end é a senha que o usuário digita no teclado, né? Por exemplo, 1, 2, 3. Então,
essa senha ela vai cair aqui nesse método, né, a senha, e aí ele vai criptografar e comparar com a senha criptografada que vai estar salva no banco, né? Na verdade, esse é o comportamento que vai acontecer, beleza? Então aqui, a gente tem que fazer o seguinte, né? Deixa eu apresentar um cara para vocês. A gente tem aqui o Password Encoder, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. O Password Encoder, ele possibilita com que a gente consiga, por exemplo, usar o encode, né, para vir nesse parâmetro char sequence vem a senha do usuário e a gente consegue criptografar ele. E aqui no METS, né, a gente pega essa senha do usuário, né, uma vai estar criptografada e a outra não, e aí a gente aplica aqui, né, o tipo de criptografia que foi feita e compara uma com a outra, tá? Para validar se elas são a mesma senha, né? E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente não precisa implementar, né, esse comportamento. O Spring ele já traz para a gente pronto, tá? Então a gente só precisa injetar aqui no nosso contexto aqui do Spring qual é, vamos colocar aqui com bin, qual é o método, né, que vai fazer isso. Então a gente vai criar aqui o Password Encoder, retornando, né? E aqui a gente vai retornar um new Crypt Password Encoder. Ele tem vários tipos de criptografia aqui que o Spring ele fornece, o Spring Security fornece pra gente. Vamos usar esse aqui como exemplo, tá? E aqui no método a gente vai pegar o parâmetro que está vindo, auth, né, .user detail service, passando o usuário service, tá? A gente vai ter que injetar essa classe aqui no nosso security config, e qual que é a senha que precisa ser criptografada, tá? E aqui a gente vai injetar, no caso aqui, qual que é a estratégia de criptografia, né? E aqui a gente vai injetar o nosso usuário service. E aí vocês devem estar se perguntando agora, né? Por que eu preciso injetar o usuário service aqui? Você pode até reparar que ele tá dando um erro aqui, porque o nosso usuário service ele não está preparado, né? Ele não está preparado para isso. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai lá no nosso usuário service, e aqui no usuário service a gente precisa implementar uma interface que é a user detail service, tá? E aqui a gente precisa implementar o método load user by username, tá? Por quê? Porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai carregar o usuário, né, do banco de dados para autenticar, verificar se esse usuário realmente é ele mesmo, né, pela senha, e carregar ele e dar autorização para ele acessar determinadas rotas aqui da API, beleza? Então para isso é bem simples, né? A gente vai primeiro ter que buscar esse usuário no banco de dados, tá? Então a gente tem que buscar esse usuário no banco de dados aqui. Vai ser usuário repository.findByLogin. Por que login, né? Porque esse parâmetro que vem aqui é o login do usuário, tá? Então aqui a gente vai passar aqui login para ele. Vamos criar esse método aqui lá no nosso repository. Então feito isso aqui, ó, utilizando aqui o findBy, né, login, que login é um campo, né, lá dentro do nosso objeto usuário. Então dessa forma aqui o Spring ele entende que a gente quer montar aqui, né, uma query
buscando por login. Então onde seria o equivalente a um select, né? Select usuário from usuário. Só deixar aqui com minúsculo where u.login igual, né, ao primeiro parâmetro aqui, né, do método findByLogin. Então seria o equivalente a esse aqui, ele já monta pra gente essa query, tá? Apenas digitando findBy e concatenando aqui com o nome do campo, beleza? Então feito isso aqui, a gente já vai buscar, né, o usuário por login. Se não encontrarmos esse usuário, lembrando que se a gente não encontrar, como a gente quer estourar um exception, então aqui no findByLogin o nosso usuário ele precisa ser um optional, né? Então aqui ele vai retornar um optional, né, de usuário, beleza? E aqui agora a gente vai conseguir retornar aqui a exception de response status exception, informando aqui que o usuário não foi encontrado, tá? Então aqui vou dar um new SG. Usuário não encontrado. Na verdade, vamos pensar um pouquinho aqui. Ele já está assinando aqui, né, o user not found exception, né? Então a gente pode retornar direto essa exception aqui, né? Dizendo que o usuário não foi encontrado e passando só a mensagem que deve ser exibida, tá? Então feito isso, agora a gente precisa carregar quais são as permissões do usuário. Então aqui a gente vai pegar aqui o usuário. O usuário não é uma lista de strings, tá? São nossas roles. E aqui eu vou verificar se o nosso usuário ele é administrador. Se ele for administrador, o que nós iremos fazer? A gente vai pegar aqui o admin e ele tem permissão de administrador e tem permissão de usuário comum. Se não, né, a gente retorna um new string e aqui user, beleza? Que ele é um usuário comum, então ele tem permissão de usuário comum. Depois disso, a gente precisa montar aqui o usuário, o user detail para devolver lá para aquele método configure, tá? Então aqui a gente vai dar um user.builder .username, a gente vai carregar ele aqui, né, usuário.get login, a senha dele, né, password, usuário.get senha, e aqui a gente passa as permissões que o usuário tem e no final a gente dá um build para poder instanciar aqui o user detail e devolver ele, beleza? Feito isso aqui, a gente já configurou a autenticação aqui no sistema, tá? Então, agora a gente pode testar para verificar se ele realmente está pedindo autenticação para acessar esse HTTP, esse método HTTP post, né? Lá do usuário service. Cadê o usuário service post? Não, usuário service não é. Usuário REST controller. Então aqui o nosso post, né, para acessar o salvar aqui do post, a gente vai verificar se a nossa regra aqui está valendo, né? Ele tem que ser um admin para acessar lá. Então a gente vai criar aqui na pasta teste não, aqui dentro da pasta teste Java, né, minicurso Spring Boot, a gente vai criar aqui um pacote chamado config. Dentro do config a gente vai criar uma classe chamada Spring não, security
config teste, tá? E vamos criar essa classe aqui. Lembrando que essa classe ela é parecida com a classe aqui de teste de integração, então a gente pode copiar essas duas annotations aqui, colar aqui em cima, beleza? Feito isso aqui, a gente pode começar a fazer os nossos testes aqui de autenticação. Então primeiro vamos injetar algumas dependências que a gente vai precisar, né? Qual que é o primeiro teste que a gente vai fazer? Vamos testar tentando acessar a rota de cadastro do usuário sem se autenticar, né? Qual que é o comportamento esperado, né? É que a API retorne para a gente um 401, né? Dizendo que que você não é um usuário autorizado para acessar, né, essa rota, beleza? Porque não está autenticado. Ou melhor, vamos testar tentando passar. A gente passa um usuário e senha errado, né, que não está cadastrado na base de dados. E aí, como ele não está cadastrado, aí a API tem que retornar para a gente um código 401, beleza? Então vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos criar aqui o primeiro nosso método de configuração, tá? Nele que ele vai ser executado aqui sempre antes de cada método de teste. Primeiro a gente precisa de um usuário cadastrado, né? Então vamos injetar aqui o usuário service e vamos criar aqui um usuário admin. Usuário admin, tá? E aqui a gente vai criar usuário admin usuário. Aqui vamos setar aqui, vamos garantir que o ID vai ser sempre o mesmo. Vamos colocar aqui um ID 1.7 nome admin, 1.7 login e aqui a senha e se ele é administrador, né, boolean.true, ele é um administrador, beleza. E aí a gente precisa ter no nosso contexto aqui, né, da aplicação o Spring Security e o mock MVC para a gente conseguir subir aqui a nossa aplicação de teste, né? Só que antes a gente precisa salvar esse usuário, né? Vamos salvar ele aqui, usuário service.salvar, passando o usuário admin. E agora a gente vai injetar aqui o web application, tá? Application context, é o nosso contexto. A gente anota com authoride para injetar a dependência e a gente precisa também do mock MVC, tá? Mock MVC. E a gente vai inicializar o mock MVC aqui. Mock MVC builder. Web application context. Apply. A gente vai precisar injetar também o Spring Security para poder incluir o Spring Security aqui no contexto do teste, tá? A gente vai pegar do pacote Security Mock Configure, esse aqui é o de configuração, tá? A gente vai injetar esse cara aqui
E a gente vai dar um build no nosso mock MVC para ele criar um objeto para gente. Então já podemos começar o nosso teste. Já temos o usuário, já temos o mock MVC pronto para ser utilizado. Então aqui agora a gente vai criar o nosso primeiro teste, né? Lembra que a gente comentou que o primeiro teste ele vai verificar se o usuário ele não está autenticado, então ele tem que retornar um código 401 para a gente. Então aqui o nosso teste void, vamos anotar aqui com @teste. O nome do método tem que ser bem intuitivo, então ele vai ser salvar um usuário sem autenticação, tá? E aqui a gente vai pegar aqui mockmvc.perform, método post, request builders, que vai ser /API /usuário, que eu vou assinar ele com aqui, nossa assinatura. E aí a gente vai passar aqui no cabeçalho, aqui, dá um enter aqui, ponto header, e aqui a gente vai passar no cabeçalho aqui da requisição um http headers ponto authorization, e aqui a gente vai passar o nosso HTTP basic, tá? Para a gente pegar o HTTP basic, vamos abrir lá o Postman. Vocês devem já estar com o Postman instalado aí. Pode abrir o Postman. E aqui em Authorization, né, aqui no Type, pode colocar basic auth, o username, vamos colocar aqui, pode ser o próprio admin, e aí na senha, vamos colocar uma senha que a gente não cadastrou lá, né? A gente cadastrou, deixa eu ver aqui qual senha foi a 123, né? Então vamos colocar aqui 4, 5 ou 6, uma senha que não existe, dá um update request. E aqui em headers a gente pega esse código aqui que é o usuário e senha, tá? E aí a gente passa ele aqui. Beleza? E aí a gente continua aqui dizendo que content type é um JSON, tá? Aqui content é um new JSON. A gente precisa converter esse objeto aqui em JSON, então vai ser um new JSON. Ponto to JSON, e a gente passa a gente pode passar, vamos criar um usuário aqui para teste, né? Chamar de usuário. Igual a usuário ponto set nome, chamar aqui de outro usuário ponto set login e usuário ponto set senha. Vou tentar cadastrar esse usuário aqui. Só que eu não estou autenticado, então nosso teste ele tem que retornar um 401. Então, aqui. E aqui agora a gente vai verificar o que a gente está esperando, né? O que a gente está esperando aqui? Ponto. Aqui no final, ponto end expected. Eu estou esperando um status.
result matchers ponto is, né, não autorizado. Se a gente entrar aqui, ó, a gente vai ver que ele retorna um HTTP status não autorizado e aqui código 401, tá? Então é isso que ele tem que retornar. Então a gente pode rodar aqui já o nosso teste e verificar aqui se ele está validado. Beleza. Agora o segundo teste que a gente vai fazer é tentar salvar um usuário autenticado, tá? Vamos pegar aqui o mesmo teste. Vamos mudar somente o nome, né? Vamos trocar aqui de 100 para com. Aqui no Basic a gente vai passar, né, esse usuário aqui, o login admin, a senha 123. Cadê aqui? Vamos trocar aqui para 123. Vamos limpar. Opa! 1, 2, 3. Vamos atualizar. A senha está correta. Copiar aqui o código. Vamos colar aqui. Opa! Peraí que eu acho que eu copiei coisa demais. Deixa eu abrir aqui de novo. Copiar. Vou colar aqui. E aqui ele deveria, como a gente está criando, ele deveria retornar um 201 de criação, né? Só que a gente precisa modificar então o nosso usuário hash controller para que ele possa retornar para a gente, né, um 201. Para retornar o 201, a gente vai anotar aqui com o response status e aqui a gente passa o http status ponto created, beleza? Que é o nosso código 201, tá? Então feito isso aqui, a gente pode voltar aqui para o nosso teste, modificar aqui para is created, beleza? Então a gente pode rodar o teste e verificar se ele está conseguindo cadastrar o usuário ou não. Então, deu um erro aqui. Vamos ver por que deu erro. Bom, ele retornou, a gente esperava um 201, ele retornou um 401. Está dizendo que a gente não está autenticado. Mas a gente cadastrou aqui o usuário, né? Login, senha, parece que está certo. Por que será que está dando problema, né? Vamos executar um debug aqui para a gente ver. A gente pode executar aqui, ó, dentro do método, clica com o botão direito, né? E a opção aqui de debug. E aí lá no nosso usuário service, no Spring configure, a gente pode colocar aqui um breakpoint aqui e pode pegar e verificar. Vamos verificar o que ele está passando aqui pra gente. Vamos ver aqui internamente. Vamos pegar lá dentro do usuário service. Aqui, vamos ver se ele passa por aqui. Aqui. Vamos ver se ele vai retornar o usuário correto pra gente. Aqui. Deixa eu ver o usuário. Senha 123. Bom, acho que encontramos o problema, né? Lembra que teoricamente a senha do nosso usuário não deveria estar salva na base de dados com a senha legível a olhos humanos, né?
A gente não pode deixar a senha assim ser ter um acesso tão fácil assim para qualquer pessoa que tenha acesso ao banco, tá? A gente tem que criptografar a senha para que a gente dificulte, né, invasões no sistema. Então, para que a autenticação ocorra de maneira correta, a senha no banco deve estar criptografada, né? E a senha que eu passo, como na autenticação, ela não está criptografada, porque daí o Spring ele vai pegar a senha criptografada do banco, a senha que não está criptografada, ele vai criptografar e vai comparar as duas para ver se elas são as mesmas, tá? Se elas são a mesma senha. Então, vamos modificar aqui, ó, se a gente for no nosso teste aqui, ó, security config test, a gente está chamando o método salvar aqui do usuário service, né? Então, se a gente entrar aqui no salvar, a gente pode reparar que a gente não criptografou a senha. Então, a gente precisa modificar esse método para ele criptografar antes de salvar, tá? Então, vamos mudar ele aqui. Então, aqui a gente pode colocar, primeiro, né, a gente pega e injeta aqui, injeta a forma de criptografia nossa, né, que a gente já configurou lá no Spring, no security config, né, que é esse tipo de criptografia aqui. Então a gente só precisa importar aqui o password encoder, tá? E aqui no salvar a gente vai pegar, vai retornar aqui a senha criptografada, né? Ponto encode, e aqui a gente vai passar qual a senha que o usuário cadastrou, e no próprio usuário a gente seta essa senha criptografada, beleza? Antes de salvar. Então aí na nossa base de dados a senha estará criptografada, beleza? Então agora a gente pode voltar lá no nosso teste, aqui não, aqui, a gente pode voltar no teste e executar novamente, né, para ver se agora está validando a autenticação. Beleza, então ele retornou um 201, quer dizer que ele conseguiu se autenticar agora, ok? Bom, então pelos testes unitários, nossa autenticação está ok lá para o método post, beleza? Então agora no próximo vídeo a gente vai verificar as configurações agora do Liquibase, tá? Porque a gente só criou aqui o meu schema.sql, mas a gente não está utilizando o Liquibase para versionar, né, o nosso script aqui e fazer o controle de todos os scripts da aplicação, tá? Então, no próximo vídeo a gente faz isso, ok? Então a gente se vê lá. Até mais.